Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje vamos continuar a leitura. Na página 14 tem a seguinte frase: Maria é a mãe a cujo poder o Senhor, na hora mais trágica e santa da Gólgota, confiou os batizados e redimidos. É mãe insubstituível, que nunca esqueceu nem abandonou os seus filhos. Agora vamos à introdução. Senhor, em tuas mãos. Pouco antes do Natal de 1973, tive a maior alegria dos meus quase 50 anos de vida sacerdotal. Foi-me dado ensejo de oferecer a minha colaboração escrevendo um livro para a honra e glória da Mãe do Céu. O padre Tadeu Laux, amigo e colega do Colégio Salvatoriano de Bedburg-Zark, propôs-me consagrar-se à difusão entre os nossos inúmeros leitores de um livro de grande elevação espiritual que deveria espalhar uma luz de conforto e esperança agora que o mundo parece dirigir-se para um fim apocalíptico. Sabia que o padre Tadeu Laux havia compilado com inexcedível diligência e igual critério o material para formar o opúsculo, o livrinho. O padre Laux tivera oportunamente longos colóquios com o anterior pároco do lugar, com longas conversas, Monsenhor Rossi, e com alta personalidade de Montichiari, entrevistando igualmente várias testemunhas oculares. Sempre buscou e desejou poder conseguir uma exposição exata dos fatos, sem, no entanto, querer antecipar-se ao juízo da Igreja, a qual pertence o derradeiro veredito. Dominando perfeitamente o italiano, o mesmo padre Laux deseja proporcionar antes de mais, um relatório dos fenômenos e personagens recebidas e por isso apresentou o seu trabalho a colegas sacerdotes. Por esta atenção e canseira especiais, lhe expressamos o mais vivo reconhecimento. Depois, rogou me ocupasse com a difusão dessa obra. Aceitei a proposta, uma vez obtido o consenso e aprovação do meu ordinário diocesano, Monsenhor Dr. Rudolfo Graber, bispo de Ratisbona, o qual me concedessem a licença eclesiástica para a edição, por meio do censor episcopal Monsenhor Erhardsberger, em 9 de fevereiro de 1947. Nessa data, me escreveu textualmente o excelentíssimo, deve ser isso, prelado. Li com grande atenção o seu manuscrito, Rosa Mística, e achei-o em tudo conforme as leis morais e dogmas da nossa fé. Na obra, que trata das aparições da Rosa Mística, focam-se com profunda sensibilidade e sempre em conformidade com o maternal sentir da Virgem Maria, a renovação e santificação dos sacerdotes e das almas consagradas. Para alcançar tão elevado escopo, diariamente ofereci a minha oração a Jesus, dizendo: Senhor meu Deus, nas tuas mãos coloco esta obra iniciada por disposição da Mãe Celestial. Rogo-te, envies o Espírito Santo para me ajudar na execução deste empreendimento, evitando qualquer possível erro. Sê tu o escritor invisível deste opúsculo, do início ao fim. Sê tu o escritor invisível deste opúsculo, do início ao fim. O assunto aqui narrado é de grande atualidade e de enorme importância para a renovação da vida cristã. Que a Senhora nos ajude, pois, como disse o Paulo VI, com vista ao ano santo de 1975, a emenda séria da vida cristã e da sociedade em geral dependerá do auxílio generoso da Mãe Divina, gloriosa Rainha dos Céus, penhor insubstituível de todo sucesso. Em 11 de julho de 1972. Possa esse livro que narra as aparições de Montichiari, dedicado à Mãe da Igreja, contribuir largamente para a renovação espiritual. Rogo encarecidamente a quantos venham a conhecer o presente opúsculo, enderecem todos os dias uma prece a Deus pelas intenções do Sumo Pontífice. A nossa salvação está dependente da renovação espiritual, que, procedendo da cabeça, se estenda a todos os membros do corpo místico da Igreja. Não olvidem
os pastores que o rebanho se renova de harmonia com a palavra, a exemplo deles. E a introdução prossegue, agora com o título Amor Sem Fronteiras. O amor de Maria, Mãe Divina, abraça todo o mundo e, em primeiro lugar, a Santa Igreja e os seus filhos. A Igreja é o símbolo de Cristo vivo, operante e sofredor. Na Igreja realiza ele os seus milagres. Recorda-nos o Evangelho que o primeiro feito miraculoso de Jesus houve lugar em Caná, na Galileia, durante um banquete nupcial. Nessa ocasião, Jesus, a rogo de sua mãe, a Virgem Maria, transformou a água em vinho, dando lugar a um processo de transubstanciação. Esse milagre mariano deu início à série de feitos prodigiosos que Jesus operou a seguir na Galileia, para demonstrar a sua onipotência. Por isso, todos os discípulos acreditaram nele. João, capítulo 2, versículo 21. Também hoje se renova cotidianamente o milagre da substanciação sobre os nossos altares, e nele tem sempre a Virgem Maria a sua parte. Nos seus inúmeros santuários, contemplados incontáveis, ex voto, consagrados à Virgem, que, no decurso dos séculos, jamais se esqueceu de ajudar os que a ela recorrem. Maria é a mãe a cujo poder o Senhor, na hora mais trágica e santa do Gólgota, confiou os batizados e redimidos. É mãe insubstituível que nunca esqueceu nem abandonou os seus filhos. La Salete, Lourdes, Fátima, Siracusa são fontes de graças e bênçãos infinitas. Quanto conforto proporcionam esses lugares aos que ali se ajoelham com espírito de amor e confiança. Sempre os poderes carismáticos protegeram e salvaram a Igreja. Para demonstrar, recordamos inúmeros santos, como São Domingos, São Norberto, São Bernardo, São João Eudes, São Afonso de Ligório, Santa Bernadette Soubirous, São Luís Grignion de Montfort, Santa Catarina Loboré e muitos outros. Os santuários marianos foram sempre origem de milagres não raro, estrepitosos. A fé, a confiança, o amor dos crentes hão de revivar-se, fortificar-se. E agora sobre o título de Por Maria a Jesus. Maria deseja levar-nos ao Senhor, especialmente através do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Maria intercede pela renovação das almas e da Igreja em nossos atormentados e difíceis tempos. Conrado Adenauer disse uma vez que as cidades cosmopolitas do mundo encerram no meio do seu complexo ateu e materialista pequenos, mas autênticos santuários de Maria. A 7 de outubro de 1973, por ocasião do 6º centenário da morte da Santa Brígida da Suécia, afirmou Paulo VI que quanto mais calamitosos são os tempos, tanto mais vizinho o Senhor está dos fiéis, através das graças e da mística união com Ele. Frente às aparições marianas, sempre a Igreja se mostrou asaz cautelosa, pois não ignora que o inimigo procura semear a cisânia no meio do trigo. Segundo o direito canônico, ao bispo diocesano pertence, depois de minucioso exame, pronunciar-se acerca da veracidade das aparições. Isso, porém, não obsta a que o povo ocorra em massa para orar. A oração, o sacrifício, a reparação e a fé são hoje e formam sempre as armas de mais comprovada eficácia na defesa contra o demônio. São de Cristo as palavras: pelos frutos os reconhecereis. Quando os milagres se verificam, em especial conversões à fé, e não existe o sensacionalismo de uma curiosidade mórbida, tornando autênticas e reais as virtudes cristãs, podem render-se graças a Deus, pois não se fizeram esperar os ansiados frutos. No opúsculo, livrinho, que agora pomos nas vossas mãos, fala-se de uma nova aparição mariana na Itália setentrional,
e precisamente em Monte Chiari, na província e diocese de Brescia, donde Paulo VI era oriundo, de onde ele vinha. As mencionadas aparições, iniciadas em 1947, continuaram-se até aos nossos dias, e o reconhecimento canônico e definitivo ainda não veio, mas é de ter em conta o fato tranquilizante de que 6 bispos, entre eles o bispo diocesano Dom Jacinto Tredici e também o Papa Pio XII, significaram a tal propósito grande interesse. A nota dominante da mensagem da Rosa Mística é: renovação dos sacerdotes, dos conventos e das almas consagradas. Lembrando que esse texto, esse livrinho foi escrito já faz tempo e que depois disso veio a aprovação. Tá? Eu já falei disso lá nos primeiros vídeos. Uma renovação autêntica da Igreja há de iniciar-se, já o dissemos na cabeça, para em seguida atingir os membros todos, isto é, os pastores, e daí o rebanho. Isto é, agora mais urgente que nunca. As contínuas aparições da Virgem em Monte Chiari, e que se trata de aparições, não resta a menor dúvida, com as suas admoestações insistentes, portadoras de graves responsabilidades para os que dela foram testemunhas, levam-nos a pensar que, em hora de tamanho perigo para as almas, Monte Chiari será fonte de imenso conforto e graça. Comecemos hoje mesmo nós, os sacerdotes e fiéis, a multiplicar as nossas preces e, oferecendo ao Senhor reparações e sacrifícios, segundo os desejos de Maria, Rosa Mística, ela é quem agora nos indica as prementes necessidades da Igreja e quer ajudar-nos a remediá-las. A admoestação inequívoca que brota de Monte Chiari, podemos senti-la recordando a vida penitente e a oração de Santa Teresinha do Menino Jesus. No dia 14 de julho de 1889, escrevia a Celina: sinto que Jesus deseja lhe acalmemos a sede contínua de almas, oferecendo-lhe de forma especial os corações dos sacerdotes. E depois, a 30 de dezembro também de 1889. No ano que se avizinha, devemos conduzir a Jesus muitos sacerdotes capazes de o amarem sinceramente, sacerdotes cheios de sentimento e de piedade, que na hora de tocar a sagrada hóstia usem a mesma delicadeza da Virgem ao cuidar do menino Jesus no berço. E em 28 de setembro de 1890, oremos pelos sacerdotes. Podemos verificar diariamente quão poucos são os que amam a sério Jesus. Parece-me que essa indiferença deles é objeto de uma enorme dor para Jesus. Os consagrados não experimentam gratidão alguma e os seus corações voltam-se para as coisas materiais. E ainda, em 8 de julho de 1891, só por meio do sofrimento se podem reconduzir as almas a Cristo. Por isso, não me espanto que Deus me cubra com sofrimentos. O mérito não é meu, que sim do nosso Divino Esposo. Nós oferecemos tudo ao Pai Celeste e pedimos à Virgem Santíssima que ache a via de conversão para essas almas, de modo a poderem refugiar-se sob o manto da mais misericordiosa das mães. E por fim, em 19 de agosto de 1897, ofereceu Santa Teresinha a sua derradeira comunhão por um sacerdote que havia sido infiel ao chamamento e missão. Era o padre Jacinto Loisson. Com 85 anos, à beira da morte, cheio de arrependimento, repetia sem cessar as palavras: ó meu doce Jesus. Santa Teresinha escreveu ainda em 1892: a nossa missão consiste em promover as vocações religiosas para difundir o Santo Evangelho e salvar milhões de almas. Eis a sua oração pelos sacerdotes. Oração de Santa Teresinha. Ó Jesus, eterno e sumo sacerdote, guarda com a tutela do teu sagrado coração todos os sacerdotes, de forma que ninguém lhes possa fazer mal. Guarda sem mancha as suas mãos consagradas que diariamente se acham em contato com o teu corpo sacrossanto.
Preserva também os seus lábios, que são santificados pelo teu preciosíssimo sangue. Mantém puro e desinteressado dos prazeres mundanos o seu coração, que está marcado com o caráter sublime do teu sacerdócio. Fá-los crescer no amor e na fidelidade, e protege-os dos contágios do mundo. Dá-lhes com a força de transubstanciarem o pão e o vinho, também a de acordarem os corações. Abençoa os seus trabalhos com frutos abundantes e concede-lhes um dia a mesma coroa da vida eterna. Amém. Agora, na sequência, tem aqui, ainda na introdução, a oração de Santa Catarina de Sena. É só mais um último pedacinho, depois começa a leitura do livro em si. Então, oração de Santa Catarina de Sena. Ó Senhor, ouve a tua serva, e não atendas aos seus inúmeros pecados. Peço-te que atraiais ao teu coração os servos da tua santa esposa, a Igreja, para que sigam pela via da cruz, sobre as pegadas do manso Cordeiro de Deus. Faz que sejam anjos em veste humana, pois os chamastes a administrar e distribuir o corpo e sangue precioso do teu Filho. Palavras comoventes estas que deixam ver qual deve ser o verdadeiro sacerdócio. Demos agora a palavra a outros santos. Em primeiro lugar, a de um verdadeiro pescador de almas, São Clemente Hofbauer. Não se há de esquecer nunca serem os padres salvação, mas, às vezes, veículos de ruína. Trazem-nos bênçãos infinitas, mas também maldições horríveis. Quando no Antigo Testamento não chegaram os flagelos para os falsos caminhos converterem o povo endurecido, enviou Deus o pior dos castigos, isto é, sacerdotes indignos e obcecados. Oremos para que o Senhor envie verdadeiros e santos sacerdotes. São Pio X escrevia: não fomos chamados ao sacerdócio para levar uma vida cômoda, mas sim para trabalhar incansavelmente e morrermos exaustos. São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, morto em 407, no exílio, dizia: sede os salvadores do mundo. Destas frases resulta hoje ainda mais atual e vivo o apelo que a Rosa Mística em Monte Chiari dirige aos sacerdotes, aos conventos, às almas consagradas. E o último textinho também de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ó Jesus, eterno e sumo sacerdote, guarda com a tutela do teu sagrado coração todos os sacerdotes, de forma que ninguém lhes possa fazer mal. Guarda sem mancha as suas mãos consagradas, que diariamente se acham em contato com o teu corpo sacrossanto. Preserva também os seus lábios, que são santificados pelo teu preciosíssimo sangue. Mantém puro e desinteressado dos prazeres mundanos o seu coração, que está marcado com o caráter sublime do teu sacerdócio. Em Monte Chiari, Nossa Senhora disse: aqui em Monte Chiari quero ser chamada Rosa Mística. Isso foi em 8 de dezembro de 1947. E no próximo vídeo, então, a gente começa a leitura do primeiro capítulo. Se você gostou, pode dar uma curtida ali ou escrever algum comentário. Obrigado.